Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 18 de julho de 2022. Estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida, pedindo sempre, como fazemos, que a doce e suavíssima paz de Jesus reine entre nós, nos envolva, nos ampare, nos sustente em todos os momentos. Que irmão Abel, toda a sua comitiva de espíritos, que já estão trabalhando há muito tempo antes da nossa chegada, possam nos dar aquilo que mais precisamos na noite de hoje. Antes de fazermos a leitura da página preparatória do nosso ambiente, da nossa psicosfera, gostaria de lembrar a todos a necessidade de atualizarem o cadastro, o seu cadastro na nossa casa, ingressando no site do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. É muito simples. Nós precisamos muito conhecer todos os nossos amigos, todos os que participam das nossas sessões, para podermos fazer chegar até vocês, por e-mail, por outro meio, noticiosos, estudos que estamos preparando na nossa casa, independente do site já dispor também de tudo isso, mas tenho certeza que será muito importante. E a nossa campanha do óleo de cozinha usado continua a pleno vapor, né? Ao invés de jogarem aquele óleo de cozinha usado no ralo, prejudicando em muito, né, a nossa ecologia, coloquem numa garrafa PET, tragam para nós. Nós temos um tonel de 100 litros e quando esse tonel está completo, nós temos uma empresa que vem aqui, pega, transforma isso em produtos de higiene, saponaços, enfim, e ainda tem um pequeno retorno financeiro para a nossa casa. Vocês também estão ajudando, além da parte ecológica, que é fundamental, estarão ajudando para que nós tenhamos mais um pouco de recurso para os nossos trabalhos. Dito isso, meus irmãos, eu vou pedir à nossa irmã Marise que faça a gentileza de ler a página preparatória da noite de hoje. Por favor. Boa noite. A lição da semente. Esse texto é de Ney Lúcio, do livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino, em favor do bem geral.
não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus de manifesta satisfação no olhar e elucidou: estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-nas com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Obrigado. Caiu. E, meus irmãos, essa página é fantástica, né? Você veja aquela parte em que fala sobre o trabalho no bem, né? Trabalho infatigável no bem é o traço indiscutível de elevação, né? É esse trabalho infatigável no bem que é o necessário para que nós consigamos superar as nossas deficiências, as nossas faltas, os nossos grandes problemas. Qual é o remédio que nós podemos ter para os graves problemas que nos afligem? Trabalho no bem, amor. É por isso que o Evangelho, ele é, antes de qualquer coisa, o nosso passaporte sideral. O Evangelho que Jesus trouxe, eu nunca me canso de dizer, ele não é um código de moral, de conduta, aplicável aqui a nós, habitantes do planeta Terra, apenas. Este é o código que nós precisaríamos aplicar durante toda a nossa jornada como espíritos em nosso progresso. Estejamos em que planeta estivermos. Este é o código, é o amor. Jesus, ele trouxe, ele enfeixou, na mensagem dele, todas as filosofias de vida possíveis, capazes de nos fazer melhorar. Só que ele trouxe isso de uma forma simples, objetiva para nós. Em alguns momentos, nós sabemos, ele teve que usar de parábolas, porque ele falava para um povo, para uma criatura na época dele, ainda sem condições de entender questões como reencarnação, principal, uma pedra de toque, a questão da pluralidade dos mundos habitados, a pré-existência do corpo e a pré-existência do espírito ao corpo e a sua sobrevivência. Mas então, e a grande mensagem dele foi essa, do amor. O amor implica em nós trabalharmos incessantemente no bem. E no bem para quem?
para o nosso próximo. E ele, magistralmente, na parábola do bom samaritano, a única parábola em que ele foi operacional, né, ele mostrou uma forma de proceder. Ele disse: olha, se você não sabe então quem é o seu próximo, eu vou lhe dizer quem é o seu próximo. E não só vou lhe dizer quem é o seu próximo, eu vou lhe dizer como é que você deve agir com o seu próximo para auxiliá-lo. Então, a leitura da parábola do bom samaritano, ela é indispensável para nós sempre nos lembrarmos disso, dessa mensagem, a mensagem do bem, absolutamente necessária. E nós vamos ver várias vezes no estudo de hoje essa questão. Estou aguardando o Alcir nos encaminhar aqui a primeira... É só passar aqui, né, Alcir? Então tá certo. Tá certo. Isso aqui é o Pipoé. Então, nós estamos no capítulo 5, itens 12 e 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao estudo que toda segunda-feira é feito na nossa casa, e não tem jeito, eu vou repetir muito do que os nossos companheiros já falaram antes de mim, porque as ideias elas são muito correlacionadas, né? Então, eu trouxe aqui, antes de entrar propriamente nos itens 12 e 13, a título de preâmbulo, uns fundamentos e ideias que eu julgo muito importantes. Longe de mim querer colocar que aqui estão todos os fundamentos da doutrina espírita, mas aqui estão os principais fundamentos da doutrina espírita para o que nós estamos estudando nesta noite. Questão Deus. Kardec começa logo no início do Livro dos Espíritos, não perguntando quem é Deus. Já perceberam? Ele pergunta o que é Deus. Não é quem, é o que é. E a resposta é a causa primária de todas as coisas. E aí os Espíritos começam a mostrar a Kardec que para entender Deus, nós precisamos, na nossa pequenez, nós precisamos entender Deus pelos seus atributos. Porque é muito difícil para nós, criaturas finitas, podemos ter uma ideia do que é infinito, do que é soberanamente justo e bom, por exemplo. E essa questão, Deus é soberanamente justo e bom, esse é um dos atributos que os Espíritos colocam para Kardec, Como conhecer Deus? Aí um dos atributos ele é soberanamente justo e bom. E isso é fundamental, porque nós vamos ver mais adiante. Nós não podemos esquecer disso. Outra coisa importante para nós, os espíritos são criados por Deus, simples e ignorantes, possuindo livre-arbítrio para conduzirem-se na sua escalada evolutiva. Nós não somos autômatos, nós não somos obrigados a escolher entre duas ou mais possibilidades. Nós temos a condição de fazer isso, e fazemos isso em função da nossa evolução. E em função disso, nós vamos ver que nós podemos ter maiores ou menores sofrimentos, em função do uso do nosso livre-arbítrio. Outra questão, outro fundamento importante, é que os espíritos são os seres inteligentes da criação, pré-existentes ao corpo material e a ele sobreviventes, que retornarão incontáveis vezes a corpos materiais pelo processo palingenético, pela reencarnação. Palingênese é reencarnação. Várias e várias vezes. Quantas reencarnações cada um de nós aqui já teve? Não sabemos. Mas não foram poucas. Para chegarmos aqui, e olha que nós estamos num mundo de provas e expiações. Ainda temos uma escalada muito grande de progresso pela frente, mas nós já passamos por muitas reencarnações. E a cada reencarnação nós progredimos. Aquela ideia da semente do trigo, ela é muito bonita, mostra como a lei do progresso, ela é inelutável, o progresso nos joga para frente, o progresso nos empurra. Nós podemos, quando muito, parar, estacionar, em função do uso do nosso livre-arbítrio, mas em algum momento nós vamos ser como aquelas torrentes que acabam fazendo com que aquela semente cresça, as torrentes
que são os nossos problemas, que são os nossos sofrimentos, nos empurrarão para crescer. A lei de causa e efeito é uma outra coisa muito importante, nós nos lembrarmos sempre, ou lei de ação e reação. Condiciona a todos nós, ou seja, a sua aplicação ela é indistinta e é inexorável, né? Ou seja, para todo efeito há uma causa. E se nós praticamos o bem, qual é o efeito que nós podemos esperar para nós? Um efeito positivo, né? Um benefício para nós em termos de situação, nós estaremos melhor, nós estaremos com mais saúde mental, né? Nós estaremos crescendo porque nós estamos fazendo bem. Se nós fugimos dessa trilha, nós iremos aos poucos ter que entender que o sofrimento terá que nos levar para o caminho certo. Jesus encarnou entre nós, como eu disse logo no início, para nos trazer o código de conduta moral, de abrangência universal, que é a lei divina. Todos os atos praticados pelos espíritos contrários à lei divina geram consequências, que essas consequências podem ser provas ou expiações, né? Há uma característica interessante, porque na expiação se assemelha àquela criatura que teve que passar por um longo trajeto onde se utilizou de pontes. E a cada ponte que atravessava, ela destruía a ponte, porque ela já estava passando por ali e ia destruindo as pontes. Quando ela chegou em determinado lugar, ela teve que retornar. E as pontes não estavam mais lá, né? Essa é a expiação. Ela teria que retornar e ela teve que dar o seu jeito neste retorno. Ela poderia ter deixado as pontes para os outros, mas ela resolveu destruir as pontes. Ou então, ao invés de jogar pétalas de rosa pela sua caminhada, jogou cacos de vidro, depois tendo que voltar. Essa é a expiação. Na aprovação já é dado ao espírito a condição dele escolher. Ele aí já tem uma condição de ele mesmo querer mostrar ou saber se ele de fato conseguiu o progresso que pretendia. E aí é dado a ele a condição de escolher uma determinada aprovação. Na expiação ele não tem essa condição. Então, com isso, o que nós queremos dizer? Deus não nos pune. Deus não é punitivo. Deus não pune pessoa alguma, espírito algum. O que acontece conosco, as nossas dores, os nossos sofrimentos, decorrem das nossas ações, que colidem com a lei divina. É o desrespeito à lei divina, traz consequências. Mas não que Deus seja um pai vingador, um pai punitivo, que esteja nos procurando. Muito pelo contrário, Deus estará sempre nos dando possibilidades para que nós voltemos ao caminho correto. Uma coisa importante, interessantíssima, nós temos no livro Céu e Inferno, que é pouco trabalhado, que é pouco estudado, né, quando a gente compara com as obras, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, né? Essas obras elas são muito estudadas, muito compulsadas, mas o que nós observamos é que o Céu e o Inferno não é tanto assim, mas esta obra é muito importante. Ela tem duas partes. Numa delas, que é a primeira, onde se desmistifica essa questão das penas eternas, do que é o inferno. E na segunda parte, que é muito interessante, são vários relatos de espíritos sofredores, em que eles relatam aquilo que passaram, o que fizeram na Terra e o entendimento deles de que por que é que aquele sofrimento todo aconteceu, né? É uma descoberta dos motivos, das origens de todo aquele sofrimento. Então é um manancial para pesquisa, muito bom. E nesse livro é colocado, não chega a ser um capítulo, mas é uma parte que é intitulada O Código Penal da Vida Futura. É um título assim até bem ilustrativo, né? Nós vamos entrar aqui numa parte em que vamos falar dos sofrimentos, das angústias, né? De como devemos encarar isso.
E nesse Código Penal da Vida Futura, que vocês poderão encontrar no Céu e Inferno, volto a dizer, aqueles que ainda não têm, podem adquirir na nossa livraria ou pegar na nossa biblioteca, que está à disposição de vocês. Temos várias unidades na nossa biblioteca. Esse Código Penal da Vida Futura, ele não tem propriamente artigos, como nós estamos acostumados a ver nos códigos. Ele tem pontos, como é falado. Tem 31 pontos, que nós poderíamos aqui, já que estamos tão acostumados com lei, né, falar de 31 artigos, porém eles não são titulados como artigos. Mas vejam, coisas interessantíssimas. Dependendo o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente, onde houver almas felizes. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Quantas vezes isso acontece conosco, né? Às vezes nós nos iludimos. Não, mas eu não estou fazendo mal, mas eu acabei de deixar de fazer o bem. O Livro dos Espíritos também tem isso trabalhado lá. Não fazer o bem também é equiparado, quando você pode fazer esse bem, é equiparado a você fazer o mal. Veja uma outra questão aqui, que é a oitava, outro ponto. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Tudo é considerado. Todo o bem que fazemos e todo o mal que praticamos. Não havendo uma só ação, um só pensamento mau, que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Alguns perguntam, mas quanto tempo, digamos que eu cometa alguns erros graves, já entendi que vou ter uma punição por isso, não que Deus esteja me punindo. Quanto tempo vai levar? Depende. Não tem. Não é como o nosso Código Penal, em que você tem penas previstas de tanto tempo de reclusão. Não tem. Qual é o tempo? É a sua recuperação. Cada um de nós tem o tempo necessário para se recuperar. Então, aquele sofrimento vem. Se nós reagimos bem a ele, se nós entendemos, se nós não fizermos, começarmos a fazer deprecações contra Deus, como tantos infelizmente fazem, e resolvemos mudar nossa postura, trabalharmos no bem, rapidamente nós vamos mudar tudo. Essa nossa situação de infelicidade, ela vai mudar. Agora, se nós adotarmos aquela outra postura errada de tentar culpar a Deus, de tentarmos achar que somos perseguidos, isso vai só demorar cada vez mais. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. É a questão 9. Ou seria aqui dentro, como nós combinamos, o artigo 9. Se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguinte, porque todas as existências são solidárias entre si. Ou seja, quer dizer, não adianta achar que eu faço mal agora, mas na outra existência acabou. Não, as existências são solidárias nesse sentido. Né? Nós vamos ter um outro corpo, nós vamos ter um outro relacionamento, muitos ainda voltarão, né? E nós iremos ter que carpir, sofrer por aquilo que fizemos errado. E aí nós entendemos uma outra coisa importante aqui. Arrependimento, expiação e reparação. Isso consta também no Código Penal da Vida Futura, que está no 16º ponto ou artigo 16. Olha só, arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só.
são precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. E o que é a reparação, né? Em que consiste a reparação? Consiste em nós fazermos o bem àqueles a quem havíamos feito o mal. A nossa vida aqui, como encarnados, é muito pequena. Não há tempo suficiente para tudo que nós precisamos fazer, para todas as reparações. Por isso que a reencarnação nos é dada. É um ponto fundamental da justiça divina. Deus, como um Pai amoroso, não poderíamos nos deixar sofrendo ou com reparações impossíveis de serem realizadas. Nós temos a possibilidade, através das próximas vidas que teremos em outros corpos materiais, que são as outras encarnações, de conviver com aqueles com os quais tivemos sérios problemas, sérios compromissos. E onde nós encontramos essas pessoas? Encontramos essas pessoas principalmente no nosso seio familiar. Encontramos essas pessoas no nosso ambiente de trabalho. Encontramos essas pessoas no clube que costumamos frequentar. Encontramos essas pessoas como vizinhos. E somos colocados o tempo todo ali, em provas e em expiações junto a elas. Daí a necessidade de nós entendermos aquele irmão que é mais difícil de convívio. Como? Quem não tem a experiência na família de ter alguém mais difícil? Um filho que não nos entende, uma filha que não nos aceita, um pai difícil de conviver, uma mãe que não atende ao que nós achamos que seria o mínimo. Nós não sabemos o que se passou no passado, o que ocorreu no passado. Até porque, se soubéssemos, seria muito mais difícil esse convívio reparador. Não é? Então, esse esquecimento do passado, e Gisilda, quando falou aqui para nós, trabalhou bastante essa questão do esquecimento do passado, e outros companheiros também, é fundamental. Porque alguns dizem, por que eu não lembro? Você não lembra? Eu não lembro? Nós não lembramos? Porque se nós nos lembrássemos, seria impossível essa reparação. Imagine você ter que conviver com alguém na sua família que numa outra encarnação foi alguém que te mutilou, foi alguém que matou você, matou o seu corpo, né? Te assassinou, ou fez outras coisas, nós podemos aqui imaginar, né? Seria muito difícil. Então nós voltamos a um corpo, voltamos a um meio material com esses irmãos, inclusive também para que eles possam nos aceitar, porque nós não fomos apenas aqueles que recebemos, nós praticamos e praticamos muito. Não é? Se hoje estamos sofrendo, não é à toa. Deus não seria soberanamente justo e bom se permitisse o nosso sofrimento à guisa de nada. Não, ele não é à guisa de nada. Ele decorre das nossas imperfeições, dos nossos atos, das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Então, agora nós vamos quase entrar no nosso item. Eu trouxe aqui só para nós, eu até já tinha trabalhado esse quadro, né? Mostrando o seguinte, eu não vou me deter muito tempo, mas é apenas para mostrar que no mundo espiritual nós também temos uma contabilidade, aspas, né? Contabilidade, aspas, vamos entender dessa forma. No mundo que nós vivemos aqui, nesse plano material, nós temos o nosso patrimônio. Então, o que é o nosso patrimônio? É o nosso ativo, nós temos bens, nós temos direitos, mas nós temos obrigações também, temos contas a pagar com terceiros. E o que nós recebemos quando encarnamos? Né? Quando nós estamos constituindo o nosso patrimônio? É um capital inicial, né? Um dinheiro, né? E depois vamos tendo lucros e perdas. Né?
né, no nosso dia a dia. Isso aqui é a parte física, material. Agora, lá na parte espiritual, tem coisa parecida. Nós podemos fazer uma comparação. Talvez uma comparação muito, né, forçada, mas ela é possível. Né? Qual é o nosso ativo na espiritualidade? Qual é o nosso patrimônio na espiritualidade? O que é que nós levamos para a espiritualidade? É o carro 0 quilômetro que nós temos? É aquela casa maravilhosa que nós conseguimos comprar? É aquela joia fantástica que todos, quando olham, ficam de boca aberta? Nada disso. Nada disso, não é verdade? Nosso patrimônio fica aqui e, muitas das vezes, é motivo até de muitas desavenças, de muitos problemas. Né? Nós levamos a caridade, a benevolência, o resultado da caridade que fizemos, da benevolência que tivemos, do estudo que fizemos, do nosso crescimento, da nossa intelectualidade, né? São as duas asas, como disse o Alcir na última vez que aqui esteve, as duas asas alvinitentes que nos levam ao progresso. É o amor, né, que se cristaliza no bem que nós fazemos, e é o crescimento intelectual que nós temos. Né? E quais são os nossos passivos que nós levamos para a espiritualidade? São as dívidas provacionais e expiatórias. Porque nós já vimos aqui, ainda há pouco, que o mal que fazemos não é esquecido. Todo desvio da lei de Deus terá um preço para nós, que terá que ser pago através, dependendo do que fizemos, de um sofrimento maior ou menor. Nós podemos atenuar muito isso. Por como? Fazendo a caridade. Né? A caridade para nós é fundamental. Fazendo a caridade, nós teremos aquela moeda da espiritualidade que está aqui, o bônus hora, né? Como disse André Luiz, em nosso lar, não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. A cada vez que nós nos doamos, que nós nos dedicamos, quantas horas nós fazemos na caridade, isto vai atenuando, vai pagando este passivo que vocês estão vendo aí, as dívidas provacionais. Nós vamos melhorando. E é isso, é esse tempo de trabalho no bem, né? É essa modificação que esse trabalho faz em nós, que vai, em algum momento, fazer com que nós não tenhamos mais essas dívidas provacionais aqui. Estaremos numa escala evolutiva. Essa é a nossa destinação. E entrando no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala dos motivos da resignação. Por que que nós devemos nos resignar? Né? Nós que estamos sofrendo tanto, nós que estamos tendo tantos problemas, por que nos resignarmos? Então, todo esse preâmbulo foi para nós construirmos um conjunto de ideias que já nos ajudam a responder automaticamente a isso. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem. E a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Por que prelúdio da cura? Nós já vimos que a forma de nós pagarmos as nossas dívidas, de nós voltarmos para o caminho certo, é muitas das vezes o sofrimento. Não que o sofrimento seja algo que deveria sempre acontecer conosco, não. Ele surge nas nossas vidas em função dos nossos atos. Deus não nos persegue, tenhamos sempre consciência disso. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Vejam, quando nós conseguimos reconhecer essa questão, é mais fácil de nós entendermos os momentos difíceis pelos quais estamos passando. Não só entendermos. Nós temos na doutrina espírita o ferramental, os mecanismos que nos favorecem para atenuar todo esse sofrimento. Nós sabemos disso, é a nossa modificação interior. Nós temos que nos modificar internamente. É fácil
Não, é extremamente difícil. Mas como é que nós podemos nos modificar? Nós não vamos fazer isso de um salto. A natureza não caminha aos saltos. É uma gradação. Mas se nós já aceitarmos como necessário, nos engajarmos num trabalho de caridade, de ajudar o nosso irmão, com certeza isso, por si só, o trabalho no bem, ele vai nos modificar. E nós traremos para nós, né, a companhia dos bons espíritos. Eles sempre estarão conosco, nos ombreando, nos auxiliando, quando nós estivermos, os bons espíritos, né? Porque os espíritos, de uma forma geral, eles nos acotovelam. Eles estão sempre entre nós. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Né? Na maior parte das vezes, eles nos conduzem. Então, nós é que escolhemos a companhia. Se nós estamos vibrando no mal, nós vamos ter companhias negativas. Se nós vibramos no bem, nós teremos boas companhias, espíritos que irão nos ajudar, exatamente nesse processo corretivo que nós precisamos fazer. Então, o fato de nós estarmos, né, vivenciando dores, elas são o pagamento da dívida que nós fizemos no passado, como está aqui. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje, mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Imagina, né? Uma pessoa deve R$100, vai pagar R$1. Né? E aí nós podemos imaginar, né? O benefício que nos é dado, se nós soubermos trabalhar os momentos de sofrimento. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve, em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos, porque se quitam, e porque depois de se haverem quitado, estarão livres. É muito difícil nós entendermos estas palavras de Jesus, bem-aventurados os aflitos, se nós não temos uma consciência da vida futura, da reencarnação. Como nós iríamos entender essa sublime mensagem de Jesus? Né? Mas a chave da reencarnação nos esclarece tudo. A justiça divina está exatamente ali, a nos empurrar, a nos dar inumeráveis, infinitas oportunidades de retorno ao plano material para nos recuperarmos. Então, bem-aventurados aqueles que hoje sofrem e que sabem sofrer e que tentam mudar o seu sofrimento com o bem, porque eles estão acelerando o pagamento de suas dívidas. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Isso é muito importante. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será na outra ou noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. Qual é o fruto que nós devemos colher do sofrimento? É a nossa melhora. É o nosso ajuste de rumo. É isso, por isso o sofrimento está na nossa vida. É por isso que teremos que recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor:
aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. E de recomeçar a tarefa. Uma mensagem de que nós devemos pensar muito nas consequências das nossas ações. Como gastamos o nosso dinheiro, como gastamos o nosso tempo, como trabalhamos o nosso pensamento, porque o nosso pensamento é muito forte. Antes de alguma coisa existir para nós, ela existiu no pensamento. Antes de algo hoje estar aqui, antes de eu estar usando isso foi trabalhado por alguém em pensamento. Então, o pensamento é muito poderoso. Pelo pensamento nós podemos ajudar, e muito, e como podemos também prejudicar, infelizmente, aqueles que estejam afinados conosco vibratoriamente, estejam com as suas teias protetivas, a sua energia baixa, o seu relacionamento com o mundo espiritual inadequado, eles se tornam, então, nossas vítimas também, vítimas dos nossos pensamentos. É claro que se nós temos alguém que se mantém com um nível de pensamento elevado, fazendo as suas preces, fazendo bem, nós podemos pensar, podemos tentar atrapalhar, podemos tentar prejudicar, mas ele estará blindado. Mas esta não é o que nós encontramos com mais frequência neste planeta. Infelizmente, neste planeta nós encontramos muitos desajustados. E esse desajuste, né, é que levam as janelas abertas para que pensamentos destrutivos muitas das vezes penetrem. Que não sejam os nossos. Que os nossos sejam aqueles que venham a ajudar. Item 13. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime como todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação, tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Meus irmãos, o Evangelho, além de ser o nosso manual sublime de procedimento, ele é o nosso manual de cura. Se nós praticarmos aqui o Evangelho que Jesus nos trouxe, é exatamente o que nós precisamos para nos curarmos. É que é muito difícil. É um trabalho que nós temos que fazer incessantemente, diariamente. Por isso que eu costumo dizer, o Evangelho que Jesus nos trouxe é o nosso passaporte sideral. Enquanto nós não tivermos esse Evangelho em nós iremos ter grandes obstáculos na nossa evolução, na nossa caminhada. Então, meus irmãos, sabemos muito bem, já vimos, que as dores não acontecem por acaso. O acaso não existe. Os nossos sofrimentos não nos chegam porque Deus é um punidor, é um punisher, né? Deus não nos persegue. Ele não é um vingador.
decorre do nosso uso, o mau uso do nosso livre-arbítrio. E isso nos faz perceber a necessidade da nossa reparação, porque nós sabemos que somos, como dizia o nosso querido Dr. Valente, os calcetas do pecado. Ele usava muito esse termo, né? Que nós aqui, nós espíritos encarnados neste planeta, somos os calcetas do pecado. Estamos aqui para ralar muitos os joelhos na nossa evolução. Então, lembremos-nos que as nossas dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas de relacionamento familiar, relacionamento com os amigos, essas dificuldades, esses problemas, muitas das vezes, terríveis, que se afiguram para nós como terríveis, eles não são à toa. O companheiro, a companheira, o filho, a filha, o esposo, a esposa, difícil, não estão conosco à toa. Um longo passado existe. E a necessidade do arrependimento, a necessidade da reparação é fundamental para que essas criaturas voltem a caminhar juntas. Desculpa. Para que o sofrimento, então, se apague. O sofrimento só será tirado dos nossos ombros quando nós nos melhorarmos. Não tenhamos dúvida disso. Então, meus irmãos, essa era a mensagem da noite de hoje, com relação aos itens 12 e 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado. Essa obra, que é uma obra de cabeceira, tenhamos esse livro na nossa cabeceira, leiamos o Evangelho antes de dormir, antes de fazermos a nossa oração, que aqueles que inclusive nos acompanham nos estudos de quarta-feira sabem muito bem sobre os desdobramentos da alma durante o sono, né? É a emancipação da alma. E como isso acontece, e os vários aspectos que estão relacionados ao desdobramento da alma no momento do sono. Então, a leitura do Evangelho, a prece, irá nos ajudar fundamentalmente para as nossas reflexões e o nosso aprendizado no plano espiritual. Porque nós, quando estamos dormindo, vamos ao plano espiritual. E lá, em função também das nossas escolhas, das nossas vibrações, encontramos com irmãos afinados, irmãos que estejam desejosos de nos ajudar, ou, infelizmente, podemos encontrar também com antigos comparsas e obsessores do passado. Então, tenhamos muita atenção com a nossa casa mental. Então, meus irmãos, agora, após o estudo da noite de hoje,